Vai lá, Vinícius. Duda, você falou que não vai encabeçar a campanha, pelo menos, não vai estar na linha de frente da campanha do Flávio Bolsonaro, enfim, numa campanha presidencial, mas se colocou à disposição do partido para ser uma espécie de conselheiro ou participar de alguma forma da campanha. Como um profissional da área, que tipo de orientação você daria para um candidato como Flávio Bolsonaro? E eu te pergunto se trabalhar com um candidato como Flávio Bolsonaro, se ele é um produto, digamos, mais difícil de ser trabalhado do que o Tarcísio de Freitas, por exemplo. E quando você fala que vai sentir um Flávio diferente, você está dizendo que ele vai ser diferente do Jair como figura ou como produto político mesmo para ser vendido, né, entre aspas, numa campanha? Gente, com certeza ele vai ser diferente porque nenhuma pessoa é igual a outra. Todos nós somos diferentes. Ninguém é igual ao outro, tá? Então o que acontece? Com certeza a oposição vai tentar dizer que todos os erros que Jair Bolsonaro teve, que o Flávio também teria, porque é filho, aquela coisa toda. E quem está na situação vai dizer os acertos que Bolsonaro teve, o filho também vai ter, né? E cabe agora a habilidade em colocar essas informações de uma maneira em que cada setor perceba isso. Agora, essa percepção não é só em cima do que se fala, não, gente. É em cima do que se sente, né? E tem uma coisa legal aqui, quando a gente fala acreditando naquilo que nós estamos dizendo, quando a gente confia naquilo, sai diferente. O eleitor entende isso, né? Então aquela mesma ladainha de sempre, acabou, porra, deu, né? Então eu entendo que vindo novo, vindo alguém com gás, vindo alguém disposto a aprender, vindo alguém disposto a reconhecer, porra, aqui não foi muito legal, errei, aqui tá assim, vendo alguém que amadureceu, porra, tu imagina o que passou na cabeça dessa família. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou dizendo que se passou na cabeça de alguém para poder agora chegar e falar assim, tá, eu estou preparado. Tipo, tá mesmo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é questão de deixar de ser quem eu era para deixar de ser quem eu sou agora, não. Eu continuo com os mesmos valores e tentando ser cada vez mais uma pessoa mais preparada, mais qualificada, melhor, sabe? Eu sinto isso, eu vejo isso. Agora, Duda, só aproveitando que o Vinícius tocou no ponto de Tarcísio, ele apareceu como um candidato bastante competitivo contra a possibilidade de reeleição do presidente Lula, inclusive no segundo turno. A estratégia passaria, então, por aproximar Flávio Bolsonaro de um discurso mais moderado, a exemplo do que faz Tarcísio de Freitas? Não. A estratégia é ter o Flávio Bolsonaro no teu melhor. Se ele conseguir estar no melhor dele, ele vai ser diferente de tudo quanto aquilo que a gente viu, porque simplesmente as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Eu tenho 2 filhos, um diferente do outro, né? As pessoas são diferentes. Então, eu não consigo ver, gente, eu entendo as pessoas falando, mas quem é melhor é esse, aquele é melhor, é melhor. O melhor, sinceramente, gente, é quando cada um consegue dar o melhor de si, né? E se isso for suficiente para vencer uma eleição, ótimo. Eu já perdi a eleição, gente. E poucas vezes eu senti tanta dor por ter perdido e não ter dado o meu máximo. Isso me arrebenta. Quando você perde e dá o teu máximo, isso me arrebenta, né? O que significa dizer que nós precisamos ter o Flávio no melhor dele, sabe? E todo mundo pode contribuir com isso de alguma forma. Agora, também acho natural que outras pessoas, outros queiram ser candidatos. Isso é natural. É da democracia, né? Mas o que une a direita não é necessariamente a pessoa. A direita tem uma característica diferente, a pauta une. E muitas vezes a pauta está em cima da própria pessoa que está representando aquela pauta, né? Eu tenho olhado as pesquisas, cara, e eu me pergunto muito, assim, sobre o formato de trabalhar. Então, quando as pessoas falam que essa pesquisa é melhor do que aquela, esse nome é melhor do que aquela, mas é neste momento, nesse horário, nesse grupo de pessoas, não dá para imaginar o que vai estar acontecendo daqui a 4 meses ou 5 meses, pô. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã, pô, né? Então, é só um retrato, e ainda assim é complexo. Por exemplo, eu estava dando uma olhadinha em alguns números de pesquisa, até para refrescar a memória, para vir conversar com vocês aqui, né? O Felipe Nunes é um querido, poxa, da Quest, beleza. Mas, cara, eu tava dando uma olhadinha aqui, que é o seguinte, cara, por exemplo, na pesquisa que ele soltou em dezembro, gente, ele disse que 24% da população tinha ensino superior. Mas na pesquisa de janeiro ele disse que tinha 19%. Porra, o cara deixou o diploma.
A pesquisa está certa? Claro. Então, a pesquisa está certa? Está certa para aquele grupo de pessoas. Mas qual está certa? O Brasil tem 19 e tem 24. Ou seja, os grupos provavelmente então apontam um nível de escolaridade diferente aí. Cara, ensino fundamental aqui, ele está dizendo que tinha 34 na pesquisa de dezembro, de novembro, de outubro. Na pesquisa de janeiro tem 42% de pessoas com ensino fundamental. Quer acrescentar? Eu queria acrescentar uma nessa pergunta em relação às pesquisas, né? Que eu tenho um genuíno interesse nesse tópico. Eu também olho que muitas vezes a gente tem alterações drásticas, tanto nos resultados, mas também na forma como você está colocando aí, em relação ao enquadramento da população com aquela característica, como a questão do ensino superior, religião também, entre católicos e evangélicos tem toda essa alteração também. E as pesquisas, elas são amplamente divulgadas, elas viram um termômetro e muitas vezes um indutor da viabilidade. Então nós temos aí na eleição de 2018, o Romeu Zema começa lá embaixo, aí quando vem uma subida nas pesquisas, a viabilidade vai empurrando a chance de uma modificação. As pessoas muitas vezes votam querendo votar em quem vai ganhar também. Então elas têm esse efeito. Duda, como que você avalia esse impacto das pesquisas ao longo da construção da candidatura? Porque hoje tem gente que jura de pé juntos, com toda a certeza do mundo, que talvez o governo Lula, o presidente Lula, tenha uma vitória, porque afinal de contas, ele está na frente nas pesquisas. Então você vê que muitas vezes isso induz ao erro e mais do que isso faz um caminho de viabilidade eleitoral muitas vezes em relação a um candidato que não vai bem, mas ele cresce um pouquinho e aí de repente essa construção é feita. Qual que é a sua visão disso? Nós falamos sobre regular mais e melhor a situação da inteligência artificial. Você acha que tem que ter também uma regulamentação maior em relação às pesquisas? Ô Duda, você quer concluir seu pensamento em relação a isso que você apontava dos grupos e já emendar? Não, eu acho que nós estamos no mesmo tema aqui, gente. Não dá para brigar com o número. Não dá para brigar com o número, né? O resultado da pesquisa, gente, ele só existe em função de um plano amostral. Ou seja, quem disse que o Lula está na frente? Em qual grupo que ele está na frente? Né? Se você pegar, por exemplo, pessoas com ensino superior, ele está atrás. Né? Então, as pesquisas apontam isso, as pesquisas apontam aquilo. Não são as pesquisas, são as amostras. Quando você compara uma amostra com outra amostra, você consegue entender melhor o que está acontecendo. E muitas vezes, gente, não é a pesquisa em si. A pesquisa é uma notícia, gente. Né? Falando aqui agora na nossa linguagem. Nós vamos dar a dimensão para aquela notícia, sabe? Que for de interesse de quem está dando a notícia. Né? Do público de quem está ali. Mas eu acho que até deixo uma dica aí para os analistas, sei lá, que se eu puder ajudar a contribuir com alguma coisa. A primeira coisa é a amostra, gente. É o plano amostral. Aqui diz que o cidadão tem 40%. Assim, para essa amostra representa o país? Né? Então, por que as pesquisas dão resultados tão diferentes? Porque o plano amostral é diferente. Né? O cidadão falar, por exemplo, de que para você saber o tipo sanguíneo de alguém, você não precisa arrancar o sangue todo do corpo da pessoa. Você tira uma amostra. Isso não funcionaria, por exemplo, para a amostra. Funciona, claro que funciona. Estatisticamente, a curva de Gauss, né? Quando você está abordando 1.040 eleitores, entende? A matemática diz que né, você tem uma margem de erro ali, sabe, de 2,5, e isso é assim desde que o Gauss existiu. Né? Agora, daquele plano amostral, eu posso pegar 1.000 pessoas de um único sexo, de uma religião. Então essas 1.000 pessoas representam, sim. Né? Agora, cara, você pega assim, olha... X% das pessoas ganham até um salário mínimo. As pessoas que vivem em São Paulo, esse percentual é igual às pessoas que vivem no Maranhão? Para usuários do Bolsa Família, o resultado é isso aqui. Tudo bem, mas lá na região nordeste do país, ou norte do país, ou sul do país, isso é igual? Né? Então tem as nuances das pesquisas que estão relacionadas com o plano amostral e não com a resposta que aquilo tira. A resposta é o retrato daquele grupo de pessoas que foi analisado. Simples assim. Então, a primeira coisa que eu acho para dar notícia é: o plano amostral é esse, gente. Para este grupo de pessoas, o resultado é esse. A pesquisa está certa? Está certa. É claro que está certa. Para esse grupo de pessoas, acabou e pronto. Quando você tem um plano amostral bem realista e sempre o mesmo plano amostral, se a pesquisa tiver algum erro, a curva de erro também vai ser padrão.
Então nós temos um desvio padrão igual. O que significa dizer, esse candidato pode não ter o que tem, mas ele está subindo. Esse candidato pode não ter o que tem, mas ele está caindo. Esse cara pode até não ter o que tem, entende? Mas ele está estável. Por exemplo, Jair Bolsonaro vira presidente da República com 54 milhões de votos, não me falha a memória. Ele fica em segundo lugar com 58 milhões de votos. Pô, o cara subiu, pô. Né? Então, é muito, como é que eu posso dizer, superficial essa coisa de quem está na frente é o A, o B, o C. Não é assim que funciona. Por exemplo, o cara está na frente, mas você tem 25% das pessoas que falam que não vão votar nem no A nem no B. Eleição já, por uma análise dessa, o resultado já não está mais se o candidato é A ou B. Quem vai resolver a eleição é quem não votou. Já mudou a análise. Né? E a vitória na pesquisa influencia o voto? Influencia não pela pesquisa, sabe? Mas pelo meio, pela notícia, pela cobertura que se dá. Acho que nós estamos entendendo bem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Sim. É isso.